Vamos lá, galera. Existe uma verdade dura que quase ninguém fala sobre isso, que ser pobre custa caro. Isso não é que pobre apenas ganha pouco, por isso que as coisas são mais caras para ele proporcionalmente. Pobre paga mais caro por tudo. Ele paga mais caro das coisas que ele compra, ele paga mais caro nos juros, nas parcelas, nas escolhas ruins, nas decisões de curto prazo. E hoje eu vou mostrar para vocês uma teoria simples que pode mudar toda a sua visão sobre dinheiro. E também os comportamentos corretos de quem realmente aprendeu a acumular riqueza. Isso não é mágica, isso é simplesmente princípios que separam quem constrói riqueza de quem vive preso em armadilhas financeiras a vida toda. Meu nome é Benzoel, você já sabe, eu cheguei para o Brasil sem falar português, quebrei 2 vezes, mas eu aprendi as regras do jogo do dinheiro. E depois de 15 anos mentorando milhares de pessoas, eu identifiquei padrões claros. Hábitos que mantêm as pessoas na pobreza e outros hábitos que fazem as pessoas virar o jogo. Muitas dizem que pobre continua pobre porque não sabe economizar, mas a verdade é que é um paradoxo. É que ser pobre custa muito caro. Existe uma teoria econômica chamada teoria das botas. Ela foi criada pelo autor Terry Pratchett e ele fala assim: imagina 2 pessoas, um que tem dinheiro, que ganha bem, que tem condições melhores, ele vai comprar uma bota, a melhor bota que ele consegue, uma bota de couro, altíssima qualidade. Ele conseguiu comprar ela ainda com desconto porque ele pagou à vista, comprou ela por R$600. E essa bota que é muito boa, ela vai durar muito tempo, pode durar 10 anos. E o mais importante, ela sempre vai ser confortável, sempre vai ter boa aparência, sempre vai proteger bem os pés dele. Então, ele fez um investimento inteligente. Por outro lado, pegou uma pessoa que não tem dinheiro, que é pobre, que não tem R$600 por uma bota boa. Então, ele vai comprar a bota mais barata que ele vai encontrar. Então, ele vai gastar R$100 com essa bota. O material é inferior, vai durar pouquíssimo tempo, depois de 2, 3, 4 meses já começa a abrir o bico, vai entrar água quando vai chover, mas ele vai aguentar 1 ano. Mas depois de 1 ano já não dá para usar mais, então adivinha o que? Vai ter que comprar outro. E ele vai rodar esse ciclo durante 10 anos. Em 10 anos ele vai comprar 10 botas, enquanto a pessoa que tem condições comprou apenas uma. O pobre vai gastar R$1.000 com botas e o rico só gastou 600. E isso acontece o tempo todo. O barato sai caro. Muitas vezes muito caro. E não só nisso, quem tem dinheiro ele compra à vista, ele negocia preço, consegue desconto. Ele que não tem dinheiro tem que parcelar, tem que implorar para eles aceitar, tem que pagar juros. Uma outra coisa, quem é pobre, ele compra quantidade pequena e muitas vezes mais caro. Quem tem dinheiro pode comprar um volume maior. Exemplo simples. Se você tem dinheiro, você pega o carro e vai para o supermercado, o melhor supermercado na sua cidade, onde as coisas têm preço bom, quantidade e qualidade. Então você compra quantidade grande e paga barato. Quem não tem condições, compra no bairro, no mercadinho. Muitas vezes poucas ofertas, pouca qualidade e muitas vezes muito mais caro. Mas não só isso, se você pensa em quantidade, se você compra 1 kg de arroz, 5 kg custa R$25. Se você compra 1 kg de arroz, porque você não tem dinheiro, você paga 7. Então, a pessoa que tem condições paga 25 por 5 kg de arroz e a pessoa que não tem condições paga 35. E você pode ver esse exemplo em qualquer coisa que você pensa. Fala do transporte. Transporte ruim custa mais. Quem tem dinheiro, ele tem carro bom, em dia, ele paga IPVA com desconto, ele usa o Uber quando faz mais sentido, mora mais perto do trabalho. Quem não tem condições muitas vezes gasta horas em transporte público, compra carro velho, o carro vive quebrando, ele gasta com mecânico, guincho, o tempo todo, parcela IPVA, paga mais caro. E você pode ver em qualquer outras coisas. Aluguel. Quem tem condições, quem tem dinheiro, tem o nome limpo, ele escolhe onde vai morar, ele negocia contrato. Agora quem não tem, ele paga aluguel, muitas vezes lugar péssimo, mas ele só escolheu porque eles aceitam sem fiador, sem isso, sem aquilo, com nome sujo. Sabe todos esses rolos que pobres têm que fazer. Ele tem que aceitar qualquer condições. E isso, se você pode ver, isso é incrível que parece, mas em todos os aspectos da vida de pobre, ele sempre paga mais caro. Então, quais os hábitos que precisam ser mudados para realmente não viver dessa forma e começar a prosperar? Obviamente, tem muitas coisas que tem que mudar, mas algumas coisas que para mim são primordial. Primeira coisa, pessoas que têm mentalidade rica, elas evitam a inflação do padrão de vida. Isso é um dos erros que quebra sua trajetória financeira. A maioria das pessoas, elas ganham mais e começam a gastar mais imediatamente. Pessoas com mentalidade rica, elas ganham um aumento e fingem que nem aconteceu nada.
Eu vejo isso sempre, alguém é promovido, alguém fatura mais, alguém ganhou mais, ele começa a comer fora, comprar roupas melhores, um relógio mais caro, um apartamento, tudo isso, e de repente todo esse aumento, todo esse ganho some com esses novos gastos. Isso é um ciclo vicioso que te prende o tempo todo, você ganha mais, gasta mais, ganha mais, nunca sai disso. Você nunca vai poder descansar, porque seus gastos sempre acompanham ou superam sua renda. Então, o tempo todo você vai ter que manter essa renda ou cada vez ganhar mais. Pessoas com mentalidade rica, elas mantêm o mesmo estilo de vida por muito tempo, mesmo que sua renda cresceu e bastante. Até que eles têm certeza que eles podem gastar um pouquinho mais sem medo. Então, quando você recebe um aumento, tente gastar só um pouquinho a mais para te dar mais prazer. Se você ganhou R$1.000 de aumento, aumenta em 200 seu padrão de vida, mas não aumenta em 1.000, jamais isso. E o restante, esses 800 resto, vai direto para investimento para construir sua riqueza. Porque todo upgrade no estilo de vida, ele vira um gasto permanente. Se aumentou só um pouquinho, isso vai ser a partir de hoje sempre assim. Então, depois que você se acostuma, é muito difícil voltar para trás. Então, evita essa armadilha desde já. A disciplina que te liberta não é o consumo desenfreado. Segunda coisa importantíssima, pessoas com mentalidade ricas, diferente de pobres, elas priorizam valor, não preço. Eles têm uma relação curiosa com o consumo. Eles não são mesquinhos, mas são extremamente inteligentes sobre como e onde gastam o dinheiro. Eles entendem que o barato pode ser muito caro no longo prazo. Como o exemplo que eu dei para vocês anterior. Não só isso, Warren Buffett sempre fala, preço o que você paga, valor o que você recebe. Então ele se pergunta, isso vale o que eu estou pagando? Em vez de perguntar, eu posso pagar por isso? Está barato, está parcelado, cabe a parcela, não interessa se cabe ou não. Interessa o que eu estou levando tem valor. Então às vezes tem que pagar mais caro para realmente levar um valor de verdade do que tentar pagar barato e não levar nada. Isso é uma mudança de mentalidade gigantesca. Não é sobre ter dinheiro para comprar, é sobre a inteligência de saber se aquilo realmente entrega o valor que você precisa. Se é um investimento que vai durar, que vai te servir bem, é sobre pensar no longo prazo, sobre qualidade, durabilidade e não apenas sobre custo, sobre parcela. É sobre ser esperto com seu dinheiro, não apenas gastar ele. Próximo ponto. Pessoas com mentalidade rica, elas se preocupam sempre em ter várias fontes de renda. Isso provavelmente é uma das coisas mais importantes. Eu não estou falando de vários bicos, eu estou falando realmente de colocar seu dinheiro em algo que vai gerar retorno. Confiar em apenas uma fonte de renda é extremamente perigoso. Pessoas com mentalidade rica não colocam todos os ovos na mesma cesta. Elas podem ter até um emprego principal, mas elas também estão investindo, também recebem aluguéis, dividendos, têm pequenos negócios e outras formas de renda passiva. Isso não precisa ser algo enorme, revolucionário, mas algo que com o tempo vai te compor a sua renda. Agora, quando você tem várias fontes de renda, isso te dá segurança. Isso significa que você não depende de uma única pessoa, única empresa, únicos salários. Isso vai te dar liberdade financeira. Se algo acontece com seu emprego principal, você não está completamente ferrado. A segunda renda pode se tornar sua atividade principal ou pelo menos te dar um fôlego necessário para você poder se organizar. As pessoas que têm mentalidade rica, elas sempre pensam como fazer o dinheiro trabalhar para eles. Porque eles entendem que trocar tempo por dinheiro tem limite. Você só tem 24 horas por dia. Mas seu dinheiro pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, se você faz ele trabalhar para você. Próximo ponto que pessoas com mentalidade rica, eles concentram em aumentar patrimônio líquido, não em renda. A maioria das pessoas se preocupa quanto vou ganhar. Essa é a pergunta, quanto ele ganha? Eles também definem as pessoas. Isso ganha X, ele ganha mais, então ele é mais rico que esse. Não tem nada a ver com quanto ganha. A única coisa que é importante é se importar com quanto consegue guardar, com quanto seu patrimônio líquido está crescendo. Qual a diferença vocês acham que de uma pessoa que ganha 5 mil para uma pessoa que ganha 20 mil? No final do mês, os dois estão zerados se eles gastam tudo. A pessoa que ganha mais vive melhor? Não necessariamente, talvez ele tenha padrão de vida mais alto. Porque tem muitas pessoas que gastam mais, mas gastam mal, muitas vezes com coisas desnecessárias. E pior, a vida deles sempre está em perigo. Por quê? Porque eles precisam sempre ganhar muito para poder manter. É mais difícil manter um emprego de 20 mil do que de 5, ou de 4, ou de 2. Quanto mais ganha, menos opções você tem. Se você ganha 20 mil e gasta tudo, e outra pessoa ganha apenas 5 mil ou 4 mil e investe R$1.000, essa segunda pessoa, mesmo ganhando muito menos que você, ele está construindo riqueza real, ele está aumentando patrimônios. E na verdade, sucesso financeiro ou liberdade financeira
ela vem de aumento de patrimônio líquido ao longo dos anos. Se você não aumenta o patrimônio líquido, não importa quanto você ganha, você vive numa corrida de ratos que nunca acaba. Sexta coisa, pessoas com mentalidade rica, diferente de que pobres, eles pensam longo prazo. Eles pensam em anos, às vezes décadas. Eles não pensam em dias, semanas, nem meses. Isso é talvez um dos maiores diferenciais. As pessoas com mentalidade rica, eles jogam um jogo de tempo diferente. Enquanto a maioria está preocupado com o orçamento desse mês, das férias, às vezes do dia. Quanto eu vou receber da diária? Eles pensam em longo prazo. Eles pensam o que vai conquistar esse ano, depois em 5 anos, 10 anos. Eles entendem que tudo que é construído grande, desde investimentos, juros compostos, eles funcionam só quando você dá para eles tempo. Eles estão felizes vivendo de uma forma modesta hoje, porque eles sabem que cada real investido hoje pode valer 5, 10 vezes mais no futuro. Eu sei que é difícil pensar assim. Quando você é jovem, quando eu tinha 20 e poucos anos, parecia 20 anos para frente, parecia a eternidade. Mas o fato é que esses 20 anos, os próximos 20 anos vai passar assim. Você pode chegar para os próximos anos, continuar comprando coisas e não chegar a lugar nenhum, só aumentando cada vez mais o padrão de vida. Ou por outro lado, você pode tomar uma decisão que a partir de hoje você começa a investir, começa a guardar dinheiro, começa a construir realmente sua liberdade financeira e não apenas aumentando, inflando cada vez mais o seu padrão de vida. As pessoas com mentalidade rica sempre se preocupam em não aumentar realmente o patrimônio líquido, realmente em construir a liberdade financeira deles, não apenas aumentando o padrão de vida. Eles têm paciência, eles têm visão de longo prazo que permite que o tempo e os juros compostos trabalhem a seu favor. A sabedoria de plantar hoje para poder colher amanhã, em vez de arrancar cada vez o cimento para ver alguma coisa para poder comer. Esse é um jogo de paciência, disciplina e visão. A escolha é sua. A verdade é que a liberdade financeira não é um acidente. Isso são resultados de escolhas conscientes e hábitos conscientes. A teoria das botas mostra que a pobreza é um ciclo vicioso que simplesmente continua se alimentando, onde muitas vezes o barato sai caro e a falta de liquidez te prende. Mas os hábitos das pessoas que acumulam fortuna em silêncio nos dá o caminho para realmente quebrar esse ciclo. Então a primeira meta para ajudar vocês, para quem quer mudar de vida financeiramente, é não em pensar em como ficar rico, é pensar a primeira coisa em ter reserva de emergência. Ter um dinheiro ali que tem liquidez. Essa liquidez é a base de tudo, porque ele vai ser o alicerce para você poder construir qualquer coisa sólida na sua vida financeira, para você poder concentrar realmente no longo prazo. Então, evita a inflação do estilo de vida, prioriza valor, busca múltiplas fontes de renda, foca em patrimônio líquido e pensa a longo prazo. Esses não são apenas conselhos, são mandamentos para quem quer construir uma vida de prosperidade de verdade. Não se ilude com aparências. A verdadeira riqueza é construída nos bastidores, com disciplina e inteligência. A escolha é sua, ou continuar no mesmo ciclo de gastos desenfreado, ou adotar hábitos daquele que realmente constrói uma fortuna em silêncio e conquistar sua verdadeira liberdade financeira. A decisão está nas suas mãos, então vamos fazer isso para valer. Se gostou desse vídeo, obviamente compartilha com outras pessoas que têm que ouvir essa sacudida, tá? E obviamente se não está inscrito no meu canal, se inscreve e curte esse vídeo. Um beijo no coração e até o próximo.